plantas suculentas são das plantas mais procuradas e mais queridas no momento. E toda a gente que tem plantas, mais cedo ou mais tarde, quer propagá-las. E é disso que nós vamos falar hoje. Como é que nós podemos propagar as nossas plantas suculentas? Há várias formas de as propagarmos e hoje vamos falar de 3. Vamos fazer uma propagação por estaca de caule. Vamos fazer uma por decapitação, parece assim uma coisa um bocado violenta, mas não é. E vamos também fazer uma por folha. E depois também há plantas, por exemplo, como este aqui, como este Kalanchoe, que é a mãe de 1000 filhos, que ele próprio nas folhas vai tendo plantinhas novas que depois caem e enraizam e se autopropagam. Vamos então começar por perceber quando é que podemos fazer um tipo de propagação ou quando é que devemos fazer outro. No caso das estacas de caule, todas estas plantas deste género, não é, que tenham assim um crescimento mais arbustivo e em que seja fácil nós cortarmos partes com 5, 6, 7 centímetros, a propagação por estaca é muito fácil de fazer. Por exemplo, aquelas plantas que já estão muito grandes e muito deformadas, que é o caso desta, que eu cortei este bocado em minha casa, o que é que vamos fazer? Vou aqui fazer aqui uma série de estacas, depois podemos tirar algumas folhinhas, porque depois vamos plantá-la. E isto pode-se fazer em todo o tipo de suculentas que sejam mais ou menos desta forma. Vamos ter aqui uma, duas, aqui mais outra. E temos aqui as nossas estacas. O que é que devemos fazer? Para que as plantas não desenvolvam fungos nem doenças na zona do corte, devemos colocar uma gotinha de própolis, que é um cicatrizante natural. Ou então podemos também fazer com canela, e podemos não ter própolis em casa, mergulhar. Antes de plantar devemos fazer isto para evitar o aparecimento de fungos e doenças e para que a planta não sofra tanto nesta zona onde foi cortada. E depois disso então podemos plantá-las. E podemos plantá-las logo, aqui assim, num sítio onde as vamos ter no fundo a engordar. E este tipo de estaca é muito fácil de fazer. Posso fazer para esta planta, posso também fazer, por exemplo, para esta que tenho aqui, não é? Em que eu consigo cortar facilmente uma estaca e posso aproveitar as folhas depois também para propagar por folha e faço exatamente a mesma coisa. Aqui agora vou pôr canela e tenho aqui mais uma plantinha a engordar. Portanto, todos este tipo de suculentas com este crescimento, eu posso fazer estas estacas e depois colocá-las em vasos. Não preciso de regar já, mas daqui a 3, 4 dias posso começar a regar regularmente. Eu tive o cuidado de colocar o que é neste vaso? Uma camada drenante com argila expandida, geotêxtil e um substrato adequado a plantas suculentas e cactos para que elas consigam enraizar em boas condições. Portanto, isto é uma forma muito simples. Estacas de suculentas, rapidamente propagamos, depois ficamos com muitas plantas, podemos oferecer, podemos fazer o que quisermos. Plantas mais compactas, por exemplo, como esta aqui, em que não é tão fácil tirarmos estacas, como é que nós podemos fazer? Podemos fazer a chamada decapitação. Podemos usar uma tesoura de bicos assim mais finos, mas às vezes podemos magoar a planta, então vamos usar uma técnica que, assim, com um fio dentário, que vamos passar aqui assim à volta da cabeça da nossa planta. Vamos ver se isto corre bem. Isto parece assim uma coisa violenta, mas não é, é assim uma coisa cirúrgica. Vamos aqui passar o fio, várias voltas e depois o segredo é ser uma coisa como temos quando temos um dente a abanar e que precisamos de tirar. Vamos lá aqui ver se isto funciona. Ficou. As folhas caírem, vamos aproveitar. E agora o que é que vamos fazer? Tanto na planta mãe como na decapitada, vamos colocar aqui umas gotinhas de própolis ou de canela para que ela cicatrize. Neste caso, não devemos plantar imediatamente, devemos deixar aqui durante 3, 4, 5 dias
até que seque completamente antes de a tornar a plantar. O que é que vai acontecer? Depois vamos plantá-la e esta planta vai se desenvolver, vai enraizar e esta vai rebentar. Isto fica quase como, depois começam a brotar, muitas vezes até lateralmente, é quase como uma maternidade. Portanto, é deixarmos aqui, aguardarmos uns dias e depois plantá-la. Depois, uma das formas mais simples e que nos permite propagar muitas plantas em pouco tempo e que nos permite aproveitar aquelas plantas que já estão mais feias, mais estioladas, já não têm uma forma tão bonita, é a propagação por folha. É muito fácil. Qual é o cuidado que temos que ter? Não as esgaçar, não as partir, ou seja, tirá-las inteiras. Como eu fiz aqui, tirá-la inteirinha e aqui também, tirarmos folhas inteiras, como estas que aqui estão. Depois, podemos usar qualquer recipiente, eu neste caso vou utilizar aqui uma caixa de ovos que tenho, mas podem utilizar um tabuleiro, um vaso, qualquer coisa, colocar uma camadinha só de substrato, que é no fundo só para lhe servir aqui de cama e para manter a umidade. E depois vamos distribuir aqui as nossas folhinhas por cima deste substrato. Vamos colocar aqui as nossas folhinhas. E cada folha destas vai dar origem a uma nova planta. Agora, vou colocar aqui as várias, diferentes, e depois vamos pulverizar. Ou seja, isto é importante que esteja sempre úmido, sem nunca estar encharcado e, tanto no caso das estacas como no caso das folhas, convém agora durante um tempo não colocar isto ao sol direto, numa zona com muita luz, mas sem sol direto. E depois o que é que vai acontecer em relação aqui a estas folhinhas? Vai acontecer que elas, daqui a uns tempos, daqui a umas semanas, vão começar a desenvolver raízes, como se consegue ver aqui já nestas, que já têm aqui as raízes a aparecer. E depois, mais tarde, vai aparecer uma plantinha deste tamanho. Quando ela estiver mais ou menos deste tamanho, está na altura para a transplantarmos. E depois o que é que acontece? Nasce a nova plantinha e a folha que lhe deu origem murcha e morre. É normal, porque está a dar origem a uma nova planta. Quando ela estiver assim, então vamos transplantá-la para o vaso definitivo, para o jardim, para onde quisermos. Quanto tempo é que isto demora mais ou menos? 1, 2, 3 meses. Depende muito do tipo de planta suculenta. Também depende se estamos no verão ou se estamos no inverno, não é? No verão, com o calor, tudo cresce mais rapidamente e também depende da manutenção que lhes dermos. Não podemos esquecer-nos que devemos pulverizar com alguma frequência para garantir que ela tenha umidade suficiente para que se desenvolvam aqui as raízes e, posteriormente, a plantinha. Portanto, como vêem, é muito fácil propagar as nossas plantas suculentas, quer seja fazendo estacas, quer seja decapitando quando ela é assim mais compacta e tem umas cabeças maiores, quer sendo por folha, que é talvez das formas mais fáceis de termos muitas suculentas e sem termos muito trabalho e sem ocuparmos muito espaço. Portanto, para quem gosta deste tipo de plantas, é só escolher o método de propagação mais adequado e começar a multiplicar as suas plantinhas.